Oi pessoal, então hoje eu vou começar nossas aulas de tutoria sobre o módulo de equações diferenciais ordinárias, né, que é o módulo 2. E basicamente hoje eu vou tentar fazer um resumo das aulas do professor Bernardini, focando mais em como resolver as questões, tá bom? Então vamos começar com o método das EDO separáveis, e esse método basicamente consiste em conseguir separar as variáveis envolvidas na EDO pelo sinal de igualdade. Então, do lado direito, a gente vai tentar colocar tudo que é y e do lado esquerdo, tudo que for x. Então, vamos fazer um exemplo aqui que fica mais fácil de ilustrar. Então, a gente vai ter uma EDO que é dada por y' igual a 2x multiplicado pela raiz de 1 menos y ao quadrado. E também é dado um problema de valor inicial aqui pra gente, que é basicamente um ponto que vai fazer com que a gente tenha uma única solução para nossa EDO. Então, a gente sabe que esse y' é a mesma coisa que eu escrever a derivada de y em função de x, né? Que vai ser igual ao resto da expressão. Então, já que a gente vai tentar utilizar o método das EDO separáveis, a gente tem que colocar tudo que for y do lado esquerdo e tudo que for x do lado direito. Então, vamos passar essa expressão aqui para o outro lado, de forma que tudo que for y fique do lado esquerdo. Então, eu passei essa expressão aqui dividindo. E deixei o 2x onde estava, porque o x, no caso, já se encontra do lado direito, né? E agora eu vou integrar dos dois lados em função de x, de forma que eu tenha a integral de 1 sobre a raiz de 1 menos y ao quadrado, dy dx de dx. E aqui eu vou poder simplificar os diferenciais de forma que eu integre somente em função de y. E do outro lado eu vou ter uma integral de 2x dx, ok? O professor Bernardini mostrou para vocês porque isso aqui é válido, né, por meio da primitiva e da regra da cadeia, porém eu não vou fazer dessa forma aqui, porque dessa forma aqui é mais ágil, né, mais rápido de resolver, senão a gente também perde muito tempo. Mas é importante sim vocês saberem como é que faz daquela forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, falem comigo. Então, resolvendo essa integral aqui, a gente vai ter que ela é o arcosseno de y. E desse lado aqui a gente vai ter x ao quadrado. Lembrando que precisa, né, se somar as constantes depois de resolver a integral. Então, aqui a gente pode simplificar as constantes, né, somando as duas. Então, a gente vai ter o arcosseno de y igual a x ao quadrado mais c, no caso a constante. E agora a gente vai aplicar o nosso problema de valor inicial, que é basicamente aquele ponto que foi dado lá em cima, né? Então, a gente sabe aqui que quando y é zero, melhor, quando x é zero, y vai ser igual a zero, né? Então, a gente vai substituir esses valores aqui, de forma que a gente consiga achar o valor da nossa incógnita. Então, fazendo a substituição aqui, a gente chega aqui a constante igual a zero. Então, agora que a gente sabe o valor da constante, a gente vai substituir no resultado da nossa EDO, que está bem aqui. Então, a gente vai ter o quê? O resultado dessa EDO é o arco seno de y igual a x ao quadrado, né? Já que nossa constante é zero, então vai sumir. Então, basicamente, o que acontece aqui, gente? A gente vai chegar numa resposta que não é uma solução única, né? Essa constante aqui pode assumir qualquer valor. E esse problema de valor inicial é o que vai nos dar uma única resposta, ele que vai fazer com que nossa EDO tenha uma única solução. Então, agora a gente terminou de ver o método das EDOs separáveis e vamos ver agora o método das EDOs lineares, ok? Então, uma EDO linear, ela possui esse formato. Então, a gente vai ter o y', né? Então, dy dx é a mesma coisa, mais uma função de x multiplicada por y igual a uma função dependente de x, ok? E a gente pode observar que se esse Q de x, né, eu coloquei h de x aqui sem querer, deixa eu corrigir. Pronto. Se esse Q de x for igual a zero, essa EDO vai acabar sendo uma EDO separável. Porém, se esse Q de x for diferente de zero, ela não é uma EDO homogênea, ok? Então, como é que se resolve uma EDO nesse formato aqui? A gente vai utilizar o fator integrante, ok? E o professor Bernardini mostrou para vocês como chegar nessa fórmula aqui, tá? Então, eu não vou perder muito tempo nisso, eu vou mostrar mais como se resolve mesmo. Então, a gente vai ter o quê? Que o fator integrante vai ser igual à exponencial da integral de p de x dx, sendo que o nosso p de x, esse
função de x aqui que acompanha nosso y, ok? E o resultado da nossa EDO seria dado por 1 sobre o fator integrante multiplicado pela integral de q de x, que é essa função de x aqui, que a nossa EDO está igualada, né? Multiplicado pelo fator integrante, ok? Então aqui vamos fazer um exemplo, né, que é sempre mais fácil de entender com um exemplo. Então a gente vai ter uma EDO aqui, que ela ainda não está nesse formato, né? Mas então, o modo de deixar ela nesse formato é só dividir por 10. Aqui a gente vai ter então uma EDO linear, porque a gente vai ter um y', né? Mais uma função de x, no caso, nosso p de x aqui é uma função constante igual a 10, né? Não tem problema. Multiplicado por y igual a outra função de x, que é o nosso 5x aqui, beleza? Então, nosso p de x é 10 e nosso q de x é 5x, como a gente viu aqui. E agora vamos calcular o fator integrante. Então, o fator integrante vai ser exponencial da integral de p de x dx. Nosso p de x, como a gente viu, é 10. Então, a integral de 10 dx é igual a 10x, ok? Então, esse daqui é o nosso fator integrante. Substituindo agora nessa formulazinha aqui que dá o resultado da nossa EDO, a gente vai ter 1 sobre e de 10x, da integral de 5x, que é o nosso qx, né? Multiplicado pelo fator integrante, que é o e de 10x. Então, agora a gente só precisa resolver essa integral, que a gente vai ter o resultado da nossa EDO, beleza? Então, resolvendo essa integral, essa é uma integral separável, né? Então, a gente consegue resolver da seguinte forma, a gente vai chamar de u x, du seria 1, né? É só derivar. dv igual a e de 10x e v, que é a integral disso aqui, nos daria e de 10x sobre 10. Lembrando que a fórmula de uma integral separável é dada por essa expressão, ok? Fazendo as substituições na fórmula e resolvendo, a gente vai ter que o resultado da nossa integral é tudo isso aqui. Lembrando de não se esquecer de somar a constante, ok? Agora, eu simplifiquei aqui, eu dividi esse 5 por esse 10 e esse 10 aqui. Simplifiquei aqui também. Lembrando que eu vou ter que multiplicar aqui por e de 10x, né, para eu poder cortar a constante. Então, a gente vai ter no final que o resultado da nossa EDO vai ser dado por x sobre 2, menos 1 sobre 20, mais a constante multiplicado pelo e de 10x, ok? Só simplificar aqui. Então, esse daqui é o resultado da nossa EDO. Aqui a gente também poderia ter um problema de valor inicial, tá? Então, e a gente só substituiria aqui o valor de y de x e o x aqui, para conseguir achar a nossa constante, no caso, nossa resposta única da nossa EDO. Então, agora a gente vai ver as equações de Bernoulli, e essa EDO tem basicamente o seguinte formato. A gente vai ter um dy dx, né, que é y', a mesma coisa, mais uma função de x multiplicado por y, mais outra função de x multiplicado por y elevado a algum valor, tá? E vocês podem perceber que parece muito com uma EDO linear, né? Porém, tem esse y elevado a n aqui que está nos atrapalhando, então a gente não pode utilizar, né, aquele método. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar sumir com esse y elevado a n de forma que a gente consiga utilizar o método das equações lineares, tá? E para isso, eu vou dividir toda essa equação aqui por y elevado a n, ok? Então, se eu realizar essa divisão, eu vou ter o quê? Eu vou ter y elevado a menos n de dy dx, mais px multiplicado por y elevado a 1 menos n igual a q de x, ok? Porém, ela ainda não está no formato de uma EDO linear. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma substituição de variável. Então, eu vou chamar y elevado a 1 menos n de v, ok? Eu escrevi aqui embaixo. E vou derivar esse v em função de x. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1 de menos n multiplicado por y elevado a menos n vezes y', que é a mesma coisa que eu dizer 1 menos n multiplicado por y elevado a menos n vezes dy dx, ok? Então, agora vamos isolar esse y elevado a menos n dy dx de forma que a gente consiga fazer uma substituição bem aqui na nossa EDO, tá bom? Então, vai ficar como? Vai ficar 1 sobre 1 menos n igual a y elevado a menos n de dy dx. Então, agora é só substituir aqui na nossa EDO, tá bom?
Então, realizando essa substituição, a nossa EDO vai ficar desse formato aqui. E levando em consideração que 1 sobre 1 menos n é uma constante, né? A gente vai ter, então, uma EDO linear. E a gente vai poder utilizar, então, o método da EDO linear para resolver. Ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui, que é mais fácil de ver. Então, a gente vai ter dy dx menos 5y igual a menos 5 sobre 2x vezes y elevado ao cubo, né? Então, eu quero sumir com esse y elevado ao cubo aqui, então eu vou dividir por y elevado ao cubo. E eu vou ter, então, y elevado a menos 3 dy dx menos 5 vezes y elevado a menos 2 igual a menos 5 sobre 2x, ok? Então, eu vou realizar agora uma substituição de variável. Então, eu vou chamar meu y elevado a menos 2 de v e vou fazer a derivada dele, que vai ser menos 2y elevado a menos 3 vezes y'. Lembrando, gente, que a gente considera aqui y uma função de x, tá? Para poder fazer essa derivada aqui. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que dv dx igual a menos 2 vezes y elevado a menos 3 dy dx, né? Mesma coisa aqui. E para eu conseguir fazer essa substituição aqui, substituir essa expressão, eu vou passar esse menos 2 dividindo para o outro lado. Então, eu vou ter menos meio de dv dx igual a y de menos 3 dy dx. E agora é só substituir bem aqui. Substituindo, então eu vou ter essa EDO aqui. E para eu conseguir tirar essa constante daqui, eu vou dividir tudo, ou melhor, desculpa, multiplicar tudo por menos 2. Então, agora eu vou ter uma EDO linear, beleza? E essa EDO aqui nada mais é do que a EDO que a gente acabou de resolver no método das EDOs lineares. Bem aqui, ó. Igualzinha, né? Então, é só realizar todos esses passos aqui, que a gente vai achar o resultado da nossa EDO, tá bom? Bem aqui, né? Então, agora a gente vai ver as EDOs do tipo y' igual a g de ax mais by, tá bom? E g, no caso aqui, é uma função de x e y. E pra gente resolver esse tipo de EDO, que tem essa configuração, a gente faz uma substituição de variável. Então, a gente vai dizer que ax mais by é igual a z. E a melhor forma de mostrar como essa EDO funciona, né? Como ela pode ser resolvida por meio de um exemplo. Então, vamos lá. A gente vai ter dy dx igual a y menos x menos 1 mais x menos y mais 2 elevado a menos 1, tá bom? E aqui eu vou reescrever essa equação aqui, no caso, essa função de x e y, como sendo menos x menos y, menos 1. Aqui tá faltando um mais, deixa eu colocar. Um mais x menos y mais 2 elevado a menos 1, tá bom? E eu vou dizer que x menos y é igual a v. No caso aqui, nosso a seria 1 e nosso b seria menos 1. Tá bom? Então, chamando v de x menos y, eu vou realizar a derivada dele em função de x, para que eu possa substituir aqui na minha EDO. Então, eu vou ter o quê? Vou ter 1 menos y', que pode ser escrito como sendo 1 menos dy dx, tá? Levando em consideração que y é uma função de x. E isolando o meu dy dx, para que eu possa fazer a substituição, eu vou ter 1 menos dv dx igual a dy dx. E substituindo, minha EDO vai ficar nessa configuração aqui. 1 menos dv dx igual a menos v menos 1 mais v mais 2 elevado a menos 1. Passando esse 1 para o outro lado e multiplicando toda a equação por menos para conseguir sumir com esse sinal aqui, eu vou ter dv dx igual a v mais 2 menos v mais 2 elevado a menos 1. Simplificando essa equação aqui, eu vou chegar em v mais 2 elevado a 2 menos 1 sobre v mais 2. E a gente pode perceber que essa aqui é uma EDO separável, né? Então, a gente consegue colocar tudo que é v para o lado esquerdo e tudo que é x para o lado direito. Então, a gente vai ter que a EDO fica dessa forma. V mais 2 sobre v mais 2 elevado a 2 menos 1 dv dx igual a 1. E agora, eu vou integrar dos dois lados para achar a resposta da minha EDO. Então, eu vou integrar em função de x, o que vai me dar uma integral de v mais 2 sobre v mais 2 elevado a 2 menos 1, dv dx de dx, né? Então, eu posso simplificar aqui, então eu vou ter uma integral em função de dv, igual a integral de 1 dx. Resolvendo essa integral, eu vou ter meio do ln do módulo de v mais 2 elevado a 2, menos 1, mais a constante, não pode esquecer,
mais x mais a constante. A gente agora tem que substituir o v de volta, e a gente tinha que v é igual a x menos y, então eu vou reescrever essa EDO como sendo meio da ln do módulo de x menos y mais 2 elevado a 2 menos 1, igual a x mais a constante. No caso aqui eu juntei as duas constantes. Beleza? Então essa aqui é a resposta da nossa. Então agora a gente vai ver o método das EDOs homogêneas, e para a gente utilizar esse método, antes de mais nada, a gente tem que verificar se a EDO é ou não homogênea. E para isso, a gente vai ter que ter uma EDO com a seguinte configuração, que seria y', né, que é dy dx, igual a uma função de x e y. E para a gente fazer essa verificação, a gente vai ter que ver se a função de x e y é igual a f de x de y, sendo i um número qualquer, ok? Então, se isso aqui for verdade, a gente pode realizar uma mudança de variável desse tipo, v igual a y sobre x, para resolver a EDO. Então, vamos fazer um exemplo. Então, aqui a gente vai ter dy dx igual a x menos y sobre x, que é a mesma coisa que 1 menos y de x. E essa daqui seria a nossa função de x e y. Então, vamos verificar se essa EDO é ou não homogênea. Então, para isso, o f de x de y vai ter que ser igual a f de x de y, ok? Então, realizando as substituições aqui, né, multiplicando o x e o y por i, a gente pode ver que, simplificando, as duas funções vão ser iguais. Então, ela é uma EDO homogênea e a gente vai poder utilizar esse método. Então, realizando essa substituição desse tipo, v igual a y de x, a gente vai ter v igual a y de x aqui, que é a mesma coisa que y multiplicado igual, a v de x. É só passar o x para o outro lado multiplicando, né? E realizando a derivada desse y, para a gente conseguir substituir essa derivada aqui na EDO, a gente vai ter dv dx vezes x mais v, né? É só utilizar a regra do produto. Então, substituindo essa derivada aqui na EDO, vamos ter dv dx vezes x mais v igual a 1 menos v, beleza? Que é uma EDO separável. Então, colocando tudo que for v para o lado esquerdo e tudo que for x para o lado direito, a gente vai ter 1 sobre 1 menos 2v de dv dx igual a 1 sobre x. Integrando dos dois lados em função de x, a gente vai ter a integral de 1 sobre 1 menos 2v. Simplificando aqui, a nossa integral vai ser em função de v, né? Igual a integral de 1 sobre x dx. Essa integral pode ser resolvida por substituição, então u vai ser igual a 1 menos 2v, du igual a menos 2dv. Passando o menos 2, né, para o outro lado, vai ser meio de du, menos meio de du igual a dv. Então, a gente vai ter que as respostas das nossas integrais vai ser menos meio do ln do módulo de u mais a constante, igual a ln do módulo de x mais a constante. Agora, a gente não pode se esquecer de fazer as substituições, né? Então, nosso u é igual a 1 menos 2v, então vai ser meio do ln de 1 menos 2v mais a constante, do ln do módulo de x mais a constante. E agora a gente vai ter que substituir o v. E o nosso v nada mais é do que y sobre x. Então, a resposta da nossa EDO vai ser menos meio do ln do módulo de 1 menos 2y sobre x, igual a ln do módulo de x, e juntando aqui as duas constantes, né, a gente só vai ter uma constante aqui. Então, tudo isso aqui é a resposta da nossa EDO. Então, agora a gente vai ver as EDOs exatas, e uma EDO exata pode ser caracterizada como sendo uma função de x e y derivada em função de x, mais uma função de x e y derivada em função de y, de forma que a soma das duas derivadas seja igual a zero, ok? Então, o que a gente está procurando? A gente está procurando, na verdade, uma função que, quando derivada em função de x, seja igual a essa mesma função derivada em função de y, tá bom? Então, para a gente utilizar o método das EDOs exatas, antes de mais nada, a gente tem que verificar se a EDO é uma EDO exata. E para isso, a gente faz a derivada parcial de m em função de y, e essa derivada parcial tem que ser igual à derivada parcial de n em função de x, tá bom? Então, se essa igualdade for satisfeita, a EDO é exata. Se a EDO for exata, então, o que eu vou fazer para resolver ela? Eu vou integrar uma das funções, seja m ou n, em função de x ou de y, dependendo aqui, tá bom? E comparar esse resultado com a outra parte da EDO, que no caso eu não integrei.
E a partir disso, basicamente, a gente consegue resolver no CDO. Então é muito mais fácil mostrar isso. Então aqui a gente vai ter um exemplo que é uma EDO que é caracterizada por x² mais y dx, que é o nosso m, e mais x de menos 2y dy, que seria aqui o nosso n igual a zero, tá bom? Então a gente vai verificar aqui, antes de mais nada, se a CDO é exata. Então, se eu derivar m em função de y, que nem a gente viu aqui, isso tudo aqui daria 1, né? E se eu derivar o n em função de x, também daria 1. Então, 1 igual a 1, a gente tem que essa EDO aqui é uma EDO exata, então a gente pode utilizar esse método para resolver. Então, aqui eu vou escolher começar integrando a função m, tá? Então, eu vou integrar m em função de x. Se eu tivesse escolhido n, eu integraria n em função de y, tá bom? Então, aqui, continuando, a gente vai ter a integral de x² mais y dx, que vai ser igual a x² sobre 3 mais i de x mais g de y. Esse g de y aqui representaria, no caso, o resto da nossa EDO aqui, tá? Então, eu vou derivar agora esse resultado em função de y, tá? Então, eu vou fazer uma derivada parcial em função de y, já que a gente tem uma expressão com duas incógnitas aqui, né? E, então, eu vou ter que considerar que o nosso x é uma constante, já que eu estou derivando em função de y. Então, no caso, isso tudo aqui zeraria. A derivada de y de x daria só x. E o g de y a gente não sabe o que é, né? A gente não sabe o que é essa função, então a gente só coloca g' de y. Então, vai ficar nesse formato aqui. E agora a gente vai comparar esse resultado com o nosso n, tá bom? Que seria o nosso x menos 2y. Comparando, a gente consegue concluir que o nosso g' de y é igual a menos 2y, ok? Então, agora, para a gente saber o que seria o nosso g de y, só integrar dos dois lados em função de y, certo? E a gente obteria que g de y é igual a menos y ao quadrado. Então, a gente pega esse g de y e substitui aqui na resposta da nossa integral e a gente vai ter o resultado da nossa EDO, que seria x³ sobre 3 mais i de x mais g de y, ok? E a gente vai igualar todo esse resultado a uma constante. Por quê? Porque as únicas funções que, quando derivadas, dá igual a zero são funções constantes. Então, a gente sabe que o resultado da nossa EDO é uma função que o resultado dela é uma constante, tá bom? E se, por exemplo, a gente tivesse escolhido a função n para resolver a EDO, a gente teria aqui uma integral de n em função de y, e aqui seria um g de x e não um g de y, certo? E o resto da resolução ocorreria da mesma forma. No caso aqui seria uma derivada parcial em função de x, você compararia com m e assim por diante, tá bom? Então, por hoje é só. A gente viu todos os tipos de EDO de primeira ordem que a Yoko vai abordar nas provas dela e tudo mais. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar, tá bom?